Eu gostaria de orar com vocês antes de nós iniciarmos a palavra. Que canção maravilhosa, né? A gente cantar assim com convicção e saber que Deus nos ama, mesmo nós não merecemos, mesmo com tantas falhas e defeitos, Ele nos ama. E eu espero que essa convicção ela esteja dentro do seu coração, de que você realmente é amado de Deus. Amém? Senhor, nós te damos graças, Pai, por mais esse dia estarmos aqui na tua casa, por esse privilégio, meu Deus, de estarmos agora estudando um pouco da tua palavra, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor venha ministrar aos nossos corações, que o Senhor possa tocar no coração dessa pessoa que está na live, que está na sua casa também, que ela seja edificada com a palavra do Senhor. Esteja nos abençoando nesse momento, Pai. Por misericórdia, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que está em Ruth, falar um pouquinho da história de Ruth, com um enfoque meio diferente hoje. Ruth 1, verso 20. Diz assim: Mas ela lhes pediu: Não me chameis mais de Noemi, agradável. É mais próprio que o meu nome seja Mara, amarga, porquanto o Senhor Todo-Poderoso me tratou com amargura. Para a gente entender um pouquinho desse versículo, vamos falar um pouquinho dessa história. A palavra de Deus conta de uma história que pode ser uma história que muita gente esteja vivendo hoje, né? Talvez alguém se identifique com essa história. Existia na cidade de Belém uma família, o pai, uma mãe e 2 filhos. O Elimeleque, a sua esposa Noemi, seus 2 filhos Malom e Quilion. Havia naquela cidade um tempo de crise. Eles estavam passando por muitas dificuldades, estava tendo fome naquela região de Belém. E interessante que o próprio nome Belém significa casa do pão. Estava faltando pão na casa do pão. E esse homem, esse Elimeleque, esse chefe de família, assim no seu desespero de levar o sustento para sua casa, teve uma decisão. E ele decidiu, então, sair daquela cidade e ir numa cidade próxima, chamada Moabe. De Belém para Moabe deveria dar uns 80 quilômetros, mais ou menos. Hoje seria bem rápido, mas naquela época era mais demorado o meio de transporte. Eles iam a pé, a cavalo, né? Camelos. Então, esse homem chegou nessa cidade de Moabe. Só que Moabe era uma cidade onde eles não adoravam o Deus verdadeiro. Existiam vários deuses, eles criam em vários deuses, os moabitas. E era proibido que um judeu se casasse com uma pessoa moabita, né? Então, eles saíram da cultura onde tinha a presença de Deus, lá na casa do pão, onde Deus estava, e foram para um lugar fora da presença do Senhor. E passou algum tempo ali, o chefe da família morreu. Talvez acometido por alguma enfermidade, faleceu o chefe da família. Noemi ficou viúva com 2 filhos, mas ainda tinha uma esperança, ela tinha 2 filhos. Então ela continuou morando naquela cidade, casou os 2 filhos, eles se casaram com mulheres moabitas, o que na cultura deles não era permitido, mas eles se casaram com mulheres moabitas. Uma Orfa e a outra Ruth. Talvez vocês já conheçam a história. Mas passou um tempo e aqueles 2 homens morreram também. Então Noemi, além de viúva, perdeu os 2 filhos. Agora já eram não só uma, mas 3 mulheres desamparadas. E aí a Noemi teve uma notícia de que lá na terra do pão, lá em Belém, o Senhor tinha visitado aquela terra. E estava abençoando a colheita do povo. Então ela teve uma decisão de retornar. Pegou suas 2 noras e estavam indo a caminho para Belém. Só que no caminho, a Noemi
teve um entendimento. Ela pensou, não é justo que eu leve essas duas mulheres comigo. Eu não sei se elas vão... Eu não tenho mais descendente para casar com elas, porque na cultura daquela época, se tivesse um filho solteiro, poderia casar com a viúva, com a cunhada viúva, para deixar um nome, uma descendência para o falecido. Mesmo assim, ela falou, voltem minhas filhas, voltem para a casa de vocês, voltem para os deuses de vocês. E elas choraram muito ali naquela despedida, mas apenas Orfa voltou para casa, voltou para os deuses, voltou para a família dela. Mas Ruth teve uma importante decisão. Ela falou assim, não, eu não vou voltar. E aonde você for, eu irei, e o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, e aonde você for sepultada, eu também serei sepultada. Ela fez uma aliança com a sogra Noemi de acompanhar ela até a morte. E o ponto interessante que ela disse, o teu Deus será o meu Deus. Então, essa é uma análise assim, da história dessa família, né? Comum, como nos dias de hoje. Mas eu quero chamar a sua atenção para o foco de Noemi. Essa mulher estava amargurada e ela colocou a culpa daquela amargura em Deus. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Quem é você? Qual seria a sua resposta se eu te perguntasse isso agora? Quem é você hoje, nessa hora? Você tem um padrão bem definido de você mesmo? Ou será que as circunstâncias têm te feito perder a essência da sua personalidade? O que é personalidade? É um conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir de uma pessoa. E eu espero que até o final aqui dessa nossa conversa, você consiga ter, assim, dentro da sua mente, bem definido esse padrão aí de comportamento. Quem sou eu no momento da dificuldade? Será que as circunstâncias, elas definem quem nós somos? A Noemi, essa mulher, se deixou levar pelas circunstâncias a tal ponto de atribuir todo o seu sofrimento a Deus. E o primeiro passo para nós vencermos as crises existenciais, que é o que nós queremos focar nessa manhã, vencendo as crises existenciais, é não culparmos a Deus pelos nossos conflitos. Existem alguns questionamentos assim básicos quando estamos enfrentando alguma dificuldade. Primeira coisa que vem na nossa mente, eu creio que muitos já passaram por isso. Deus não me ama. Alguém já pensou dessa forma? Deus não me ama, não. E será que Ele não está vendo meu sofrimento? Será que Deus não está percebendo esse sofrimento? E se Ele me ama, então por que Ele permitiu que isso acontecesse comigo? Alguma etapa da vida nossa, acho que nós já nos questionamos, nos fizemos essa pergunta, né? E só que a palavra do Senhor nos diz em João 3,16, olha que lindo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu único filho para nos salvar. Um Deus que é capaz de entregar o seu próprio filho, será que Ele não nos ama? Ele nos ama, assim como a canção. Eu estava ouvindo aquela canção e pensando aqui, né, nessa palavra. Essa convicção, ela deve estar forte dentro de nós, de que Deus nos ama, independente da circunstância, Ele nos ama. Algum desses pensamentos tem passado pela sua mente nesses dias? Você que está em casa, está nos assistindo, tem pensado dessa forma ultimamente? Pensado que Deus não te ama, que Deus se esqueceu de você? Você já não sabe mais quem você é. O sofrimento tem abalado tanto as suas estruturas e muitas pessoas esse ano tiveram assim tantas expectativas, né, para esse novo ano e já passaram assim por tantas perdas, né? Teve muita gente que perdeu aí o seu emprego,
perdeu um ente querido, assim como Noemi, né? Perdeu o marido e os 2 filhos. E assim como Noemi, que ela perdeu o seu marido, seus filhos, ela perdeu também a perspectiva do futuro. Tem muita gente que se encontra assim nesse dia, né? Nesses dias de dificuldades, perderam a perspectiva de futuro. E esse é o segundo passo para que nós possamos vencer essa crise existencial, é não perder a perspectiva de um futuro. Na cultura de Noemi, naquela época, a presença de um homem na vida de uma mulher era uma garantia de sustento, de acolhimento na velhice. Então, a Noemi perdeu todo o seu acolhimento, ela se sentiu totalmente desamparada. Porque um filho homem, ele era obrigado a cuidar da mãe quando ela envelhecesse. Então, com a morte do marido e dos filhos, foi-se embora ali toda a expectativa de providência na vida de Noemi. Ela se sentiu totalmente desamparada. E ela estava assim tão presa, assim, tão focada na sua angústia, que ela não conseguia perceber a obra que Deus estava fazendo ali na vida de Ruth, a sua nora. Essa mulher abandonou os deuses dela e decidiu seguir o Deus vivo, o Deus de Noemi. E ela não estava conseguindo enxergar que esse mesmo Deus poderia ser um Deus provedor, que ele entraria com providência na vida delas. Deus tem uma história linda preparada para cada um de nós. Deus tem um futuro cheio de bênçãos para a minha vida, para a sua vida. Você crê nisso? Não deixe que as circunstâncias te paralisem. Não deixe que as circunstâncias te paralisem e te façam perder a esperança de um futuro melhor. O último ponto que eu quero focar para que nós vençamos essa questão da dificuldade, da crise de identidade. Não perca a sua identidade. Não perca a sua identidade. Num determinado momento da vida de Noemi, ela perdeu o senso de si mesma. Ela já não sabia mais quem ela era. Ela mesmo trocou o nome. Ela disse, olha, não me chame mais de Noemi. Noemi significa agradável. Falou assim, me chamem agora de Mara, porque eu estou totalmente amargurada. Eu sou amarga. Então, ela trocou, ela já não sabia mais definir a própria identidade dela. Deixou de ser agradável para se tornar uma mulher amarga. Na identidade de uma pessoa, existe uma essência que ela permanece. E existe uma história de dinâmica que se evolui. Com as circunstâncias em que vivemos, essa dinâmica da nossa personalidade, ela vai se evoluindo. E não importa o que as circunstâncias fizeram com você. A sua essência em Deus, ela deve permanecer. Você tem uma identidade em Deus. Eu tenho uma identidade em Deus. Sabe qual é a sua identidade em Deus? É o que nós cantamos ali, ó. Você é filho amado de Deus. Você é uma filha amada do Pai. Essa é a sua identidade em Deus. Você é um vencedor. A palavra do Senhor define nós como vencedores. Os sofrimentos, eles são permitidos para nos fortalecer. É para que nós venhamos a nos aproximar ainda mais de Deus e reconhecer a nossa total dependência dele. Quando você pensar que já chegou a um ponto final na sua vida, às vezes você não está vendo uma saída, você fala, acabou, para mim já acabou, deu o ponto final. Vem Deus e te fala, não, eu estou colocando apenas uma vírgula na sua história. Ainda tem coisa grande preparada para você, ainda tem um futuro de bênçãos esperando por você. A Noemi, ela teve a vida dela restaurada. A Ruth, Deus preparou um esposo, um resgatador. Ela se casou, ela teve um filho.
E Noemi pôde segurar uma criança no colo como seu neto. Ela teve alegria novamente de segurar um filho no colo. Então Deus restaurou a história daquelas mulheres. Deus preparou um lindo final para aquela história. E Deus tem um final lindo também para cada um de nós. Não pense que chegou no fim. Não é o ponto final. É apenas uma vírgula na sua história. E entenda uma coisa. É nas grandes adversidades da vida que descobrimos a nossa capacidade de superação. Vou falar mais uma vez. É nas grandes adversidades da vida que descobrimos a nossa capacidade de superação. Amém? Eu gostaria nesse momento que você tivesse aí bem definido dentro de você essa sua identidade. Independente do que o mundo falar sobre você. De repente você está querendo trocar seu nome, dizendo que você é um derrotado, é um fracassado, assim como Noemi disse que ela estava amargurada. Você não é um derrotado, não é um fracassado. Nós somos vitoriosos em Cristo. E essa dificuldade é só momentânea. Deus está escrevendo uma linda história para cada um de nós. Amém? Eu quero orar com você nessa hora. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor e refletimos um pouco nessa palavra. E nós entendemos nessa manhã que o Senhor nos ama. Independente de qualquer circunstância, o Senhor continuará nos amando e continuará fiel a nós. Que nós possamos nos apropriar desse amor nessa manhã. Que cada um de nós, Pai, essa pessoa que está me ouvindo, ela possa se sentir amada nesse momento. Ela possa se sentir acolhida pelo Senhor, meu Deus. E que ela possa entender que o Senhor está escrevendo uma nova história. Que o Senhor tem coisas grandes, coisas boas preparadas para cada um de nós. Esteja abençoando essa pessoa que está me ouvindo nesse momento, Pai. Traz essa convicção na vida dela de se sentir amada do Senhor nessa hora, Pai. Nós te damos graça, Pai. Esteja conosco. Nos dê um dia abençoado na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém.